Olá, olá, boa tarde a todos. Vamos mandar aviãozinho para chamar alguns amigos, algumas pessoas. Eu sou Érica Trivellini, sou mentora. Vamos aqui chamar os nossos amigos, aproveitar que eles estão. Vamos ver quem está online. Vamos convidar o pessoal para estar assistindo um pouquinho a gente e ver sobre esse assunto tão interessante. Margarete, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar um oizinho para todo mundo. E hoje a ideia é de falar sobre sabotadores. Deixa eu só ver, todos estão me ouvindo bem? Se alguém quiser entrar também na live para bater papo, a gente também conversa um pouquinho. Oi, Joelma. Tudo bem, tudo bem? Eu, Nara Carvalho. Gente, boa noite. Estão todos me ouvindo? Estão ouvindo bem? Eu vou estar aqui falando hoje um pouquinho dos sabotadores. E a ideia é de fazer um bate-papo bem rapidinho. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, tudo mais, vocês vão aí colocando no chat. E se vocês acham um assunto interessante, manda aí para os amigos, manda aviãozinho para as pessoas saberem um pouquinho os sabotadores. Bom, eu vou me apresentar porque nem todos me conhecem. Eu sou Érica Trivellini, sou mentora de mentores, e gosto muito de ajudar empreendedores. Então, sou especialista em sabotadores, onde os sabotadores te influenciam nas suas decisões, fazem com que você pare e não vá adiante o que você tem que fazer. Então, a ideia é de estar ajudando as pessoas a alavancarem. E eu sempre gosto de falar que nada melhor que a gente conhecer a nós mesmos. Primeira coisa é o autoconhecimento, mas quando você conhece, numa guerra você conhece o oponente, fica muito mais fácil de você lidar com ele, né? Então, quando você o conhece, você faz estratégias para lidar com ele e trazer ele para o teu lado e acalmar. Quando eu falo de sabotadores, então não sei se todos sabem, todos nós temos, tá? Ale, seja bem-vindo. Todos nós temos sabotadores. E o que seriam esses sabotadores? Os sabotadores nada mais são aquela intuição que a gente tem, aquele protetor. Eu não gosto de falar muito de sabotadores, porque quando a gente fala de sabotadores, tem um lado sabotador que ele te paralisa, mas ele não te paralisa por nada. A intenção dele é positiva. Como a gente costuma sempre falar no autodesenvolvimento, no desenvolvimento humano, sempre existe uma intenção positiva de cada ação da gente, do organismo, enfim. Então, a nossa mente, ela tá ali, na verdade, para nos proteger. E muitas vezes, ao invés de nos proteger... Ai, Arthur, bem-vindo, bem-vindo. E a mente, quando ela quer nos proteger, a ideia dela é de nos proteger, mas acaba nos paralisando. Então, para que todos saibam e fiquem tranquilos, todos nós temos sabotadores. E a gente fala, segundo Shiraz Chamini, que é um neurocientista, ele fala que existem 10 sabotadores. Como assim 10 sabotadores, né? A gente tem 10 sabotadores. E eu gosto muito de trabalhar com os sabotadores, porque os sabotadores é uma forma tranquila de você entender os sabotadores com uma leveza. Então, assim, são 10 sabotadores e eu vou estar falando de 2, por exemplo, hoje. Esses dias a gente andou fazendo live, eu andei fazendo uma live com as meninas do Comece, que a gente vai estar fazendo no final do mês, um workshop do Comece, onde vai ter várias áreas, né? São 8 mentoras e cada mentora vai estar falando de um assunto, desde finanças até os sabotadores. E depois eu falo um pouquinho mais aqui. E com a Paula, por exemplo, de relacionamentos, eu falei sobre o controlador. Com a Vivian, eu falei sobre um outro sabotador. Então, hoje eu vou falar sobre o sabotador, eu falei sobre o esquivo. E hoje eu vou falar com qual sabotador. A gente tem os 10 sabotadores, eu gosto até de deixar eles aqui, ó, bonitinhos, pra gente ver.
E hoje eu vou falar sobre esse sabotador aqui. Eu vou até dar uma dobradinha aqui, ó. E vamos ver se vocês veem. É esse fofinho aqui, ó. Esse fofinho, a gente chama de sabotador prestativo. É mesmo prestativo? O que vem a ser, né? Esse fofo. Ele quer sempre agradar a todos. E geralmente as pessoas que tenham esse prestativo alto, né? Porque quando eu falo assim que Maria, bem-vinda Maria, obrigada por entrar, sejam todos bem-vindos. Quando você tem o sabotador, como eu já tinha comentado, todos nós temos todos os sabotadores, a importância de conhecê-lo quando eles estão acima, quando eles estão muito alto, que aí acaba paralisando a gente. E conforme eu tô falando assim do prestativo em especial, vamos falar sobre ele hoje. Quem é o prestativo? O prestativo é aquela pessoa que ela tá sempre pronta a ajudar as pessoas. E por que ela tende a querer ajudar as pessoas, né? Ela gosta de ser fofa, ela quer ter atenção e ela quer ser bem aceita. Então, ela sempre fica preocupada assim, nossa, como assim, né? Eu vou falar não pra pessoa. Se eu falar não pra pessoa, ela vai ficar chateada, ela pode não gostar de mim. Então, assim, eu vou falar sim. E acaba não sabendo falar não. Esse é um dos pontos mais fortes aqui do prestativo, é ele não saber falar o não se posicionar. Por quê? Porque ele tem a necessidade de ser acolhido. Então, esse é o prestativo. E aí a gente tem um outro também, que a gente gosta muito de falar, que é o oposto do prestativo. É o vítima, por exemplo. E aí o vítima é esse aqui. O vítima é aquele que, se tiver que cair um raio, ele fala que cai na cabeça dele. Ou seja, tudo acontece com ele, né? Ele fala assim, se vai chover hoje, é muito provável que o raio caia na minha cabeça. O vítima, ele tende sempre levar as coisas para o lado pesado, que tudo acontece com ele. Então, quando o sabotador vítima tá no alto, a pessoa tende a se vitimizar e achar que tudo é contra ela. As pessoas estão falando alguma coisa e ela acha que é pessoal, ela acaba não separando uma coisa da outra. Então, assim, são dois sabotadores que eu quis trazer aqui hoje, que um é o ser fofo demais, né? Ele quer agradar todo mundo, e o outro que quer ser sempre assim, no sentido de coitadinho. Então, ele se faz questão de tudo acontece com ele é a vítima, ele é um coitadinho pra chamar a atenção. Então, embora os dois sejam em termos de chamar a atenção, mas um ele quer chamar a atenção sendo muito prestativo, e o outro ele quer chamar a atenção de a pessoa ir lá acolhê-lo, né? Que ele é o coitado, que ele as coisas acontecem com ele. E aí, quando a gente fala em sabotadores, a gente tem os outros 10, quando eles estão sempre relacionados um com o outro. Além dos sabotadores, a gente tem o sábio. Então, a gente tem os sabotadores, que é aquele que te paralisa muitas vezes, e você tem o sábio que te faz andar. Então, por hoje, eu queria estar falando desses dois sabotadores. Na palestra, no workshop que a gente vai dar, no dia 30 de abril, a gente vai estar falando muito mais a fundo. Eu vou estar falando sobre os 10 sabotadores e explicar um pouco mais como que você consegue detectar e saber quais são como que fala? Fugiu o nome aqui. Os gatilhos mentais, né? Muitas vezes você tem um certo padrão e tudo isso a gente vai estar falando. Nesse dia 30, no workshop, a gente vai estar falando de 8 áreas que muitas vezes a gente conhece, não sei se vocês já ouviram falar, sobre as áreas de roda da vida. Então, a gente vai estar falando de finanças, a gente vai estar falando de espiritualidade, a gente vai estar falando de organizações e gestão do tempo, a gente vai estar falando de autoestima, vai estar falando de relacionamento, de perfil comportamental, que todos nós temos um perfil comportamental predominante, né, que são 4 entre eles. Vou estar falando sobre liderança também. Então, assim,
A gente vai tratar de todas as áreas da vida e quando você conhece um pouquinho dessas áreas, onde a gente vai estar dando um bom apanhado, digamos assim, você começa a entender toda a sua vida. E aí essa roda tá girando ou não tá girando? E então, assim, vai ser muito legal. Se vocês tiverem interesses em saber mais informações, acabamos abrindo um grupo no WhatsApp a pedidos. Então entra na bio da gente, tanto das 8 mentoras, todas nós, lá na bio tem o link para poder entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente está pondo mais conteúdos lá até o dia 30. E aí eu deixo aqui aberto para vocês. Se vocês têm alguma curiosidade, se alguém quer conversar, se alguém quer perguntar alguma coisa no sentido dos sabotadores, em específico desses dois que eu trouxe, né? Que é o prestativo e o vítima, que são dois que estão sempre ali. Vocês se reconhecem? Percebe? Sente alguma coisa disso? Me fala, alguém quer trazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Vamos. Se achou que essa live tá interessante, manda pros amigos para depois tá assistindo. E na verdade, muitas vezes, eu vou deixar a live salva, porque assim o pessoal consegue assistir depois. E fique ligado na nossa bio, né? Nos nossos Instagrams, no arroba o meu é Erica_Trivellini e tem das outras 7 mentoras também, que todos os dias tá tendo live. Cada dia de um assunto específico. Então, eu espero que deu aí para ter uma ideia do que é esses dois sabotadores, que eles são assim danadinhos, mas que a gente todos temos e que existe maneiras de conhecê-lo e de saber como lidar com ele para que o sábio esteja mais acentuado e a gente consiga ter mais ação, né? A gente não fica no vitimismo, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo e se tiver alguma dúvida, quiser mandar também lá no Instagram, lá no inbox, fiquem à vontade também. E vamos lá, vamos conhecer o nosso workshop no dia 30, vocês vão amar todas as informações. Ô Carlos, prazer, que legal que você entrou, estamos aqui dando uma saidinha. E aí a Jo tá falando, a Jo tá perguntando, tem algum sabotador que causa dor física? Podemos dizer que sim, porque a gente sabe que o cérebro é responsável, né? A gente tem ele ali na mente e aí você tá com ele na mente e acaba tendo a dor física. Todos eles acabam influenciando nisso, né? Mas a gente tem que entender a questão do autoconhecimento ajuda muito nessa questão de quando a gente tá com dor também. E muitas vezes a gente se sabota também porque a gente fala assim, se hoje eu tô um pouquinho mais cansada, deixa eu falar que eu tô cansadinha aqui. E aí o sabotador fala, fica mais um pouquinho aqui na cama que você tá meio cansadinha, que você não tá muito legal. E a gente aproveita isso porque o cérebro quer descansar, ele não quer estar gastando mais energia. Mas é mais ou menos isso. E quando a gente tem a possibilidade de conhecer os 10, a gente logo começa a se conhecer e começa a detectar. Quando você começa a detectar isso, fica mais simples de você lidar com eles. É bem aquilo, né, que a gente estava conversando lá no começo da live. Quando você conhece o seu oponente, né, quando você está numa guerra e você conhece o oponente, você sabe qual a estratégia que eu consigo lidar com ele. E assim somos nós. Assim é o nosso cérebro também. Quando a gente começa a se conhecer e entender os sabotadores melhor, a gente sabe como lidar com eles e neutralizá-lo de maneira que o sábio fica mais alto. A gente sobe o sábio e diminui o sabotador. E assim a gente vai se conhecendo a cada dia mais. Carlos, que legal que você está aqui. Também estou muito feliz que você está por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou estar fechando a live aqui. Foi só um bate-papo bem rapidinho e convidando novamente vocês para estarem chegando lá no dia 30 e estar participando do workshop na Roda da Vida. E o Carlos, muito obrigada, Carlos, você também é muito especial para mim. Assim, a gente acaba fazendo, né, uma grande amizade quando a gente faz as mentorias. O Carlos é da nossa mentoria, a Joelma também, a Maga, e
Eu falo que a internet nos trouxe essa possibilidade de conhecer muitas pessoas que às vezes eu fico pensando assim, gente, eu não tinha noção de quantas pessoas a gente, a tecnologia nos proporcionou conhecer, e essa pandemia, então, para ser muito sincera, para mim eu conheci muita gente. Eu acho que às vezes eu fico pensando quantas pessoas eu conheci nessa pandemia, talvez, se eu não falo que mais do que toda a minha vida, mas foi um bom número, viu, gente? Um bom número, não sei vocês. Então, assim, vamos lá, né? Levar o lado bom da coisa da vida, né? A pandemia serviu para quê? Para aproximar as pessoas através da tecnologia. Então, assim, eu conheci muita gente. Então, Carlos, todos nós somos nota 1000, né? Estamos ali nessa batalha para autoconhecimento, e aí cada um na área. O Carlos é um excelente na área, é um mentor de comunicações, maravilhoso, maravilhoso. E a live vai ficar lá gravada. Quem não tem problema, Carlos, dá para assistir lá depois gravada. E a gente vai estar fazendo toda semana. Estamos por aqui. Eu agradeço a presença de todos vocês, muito especial para vocês. Um grande beijo, uma boa noite e bora lá! Beijo, gente. Obrigada.